Lolita, Doutor Fantástico, O Iluminado, Laranja Mecânica, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esses e vários outros clássicos do cinema, reunidos numa filmografia impecável, que apesar de pouco reconhecida por premiações como o Oscar, conquistou todo mundo e inspirou gente dentro e fora do cinema. No programa de hoje vamos falar sobre o cineasta das obras-primas, Stanley Kubrick. O Para Todos está no ar. Para falar sobre a antológica obra de Stanley Kubrick, o convidado de hoje é Rafael Cicarini, pesquisador e crítico de cinema. Muito obrigada pela presença aqui no Para Todos, Rafael. É difícil até saber por onde começar uma discussão sobre Kubrick, né? Para os que não foram iniciados ainda a obra, quem foi Stanley Kubrick no cinema? Kubrick foi um cineasta, na verdade começou como fotógrafo, estilo, né? Rapidamente demonstra um talento grande na forma dele de olhar o mundo, de perceber, né, de conseguir captar momentos importantes, interessantes. Mas assim, ele sempre gostou de cinema, assistiu o filme desde sempre e começa nos anos 50 uma carreira de cineasta independente. Coisa que era, nos anos 50, quase inexistente. Não existia um cenário de cinema independente nos Estados Unidos, o Kubrick teve quase que criar um para conseguir se impor ali. Ele resolve então se dedicar, né, para a gente ser bem resumido, ele resolve então se dedicar exclusivamente ao cinema, faz alguns curtas-metragens, faz um primeiro curta-metragem sobre um lutador de boxe, que é um esporte que ele gosta muito, justamente por trazer ali um certo paradoxo entre razão e alguma coisa de um certo modo animalesca e de outro modo também dotada de uma certa arte, de uma certa técnica, enfim. O boxe é muito importante na obra dele, né, nos filmes seguintes, mas aí ele faz esse curta, né, com esse dia a dia desse boxeador, depois recebe algumas encomendas, pequenas encomendas, e ele vai seguindo, resolve fazer um primeiro longa-metragem extremamente amador, consegue pouco a pouco ir galgando essa carreira, ser notado, fazer uma parceria com um produtor já um pouquinho mais profissional, depois ser notado pelo Kirk Douglas e depois conseguir o contrato com o estúdio, e nesse percurso ele vai se tornando um cineasta que acaba arrebatando a história do cinema, se tornando um dos cineastas mais cultuados, mais importantes, mais decisivos para o cinema norte-americano e também para o cinema mundial. Construindo uma carreira muito singular dentro do cinema americano, com muita liberdade de criação, sempre com um passo adiante, um filme depois do outro. Os grandes cineastas sempre deixam o cinema melhor do que encontraram. O Kubrick é um que, sem dúvida nenhuma, o cinema saiu engrandecido da relação, que digamos, a cada filme o Kubrick procurava expandir a experiência do cinema, a forma do espectador de se relacionar com o cinema, a potência da construção cinematográfica dele, tentar pensar o cinema nas suas potencialidades próprias e expandi-las ainda. Então, assim, Kubrick não se limitou a ser um narrador de histórias, e sim um construtor de ideias, emoções, sentimentos e sensações com as possibilidades técnicas de linguagem do cinema. Esse primeiro longa a qual você se referiu, Medo e Desejo, que foi uma produção independente, foi muito criticado por ele mesmo, né? Ele dizia ser um filme amador e tudo. Apesar disso tudo, né, e considerando todas as características que você já citou aí, o que fez chamar a atenção da crítica nesse filme especial? Olha, o que chama atenção, né, que chamou atenção e que chama atenção até hoje, é como que, mesmo num filme absolutamente sem condições técnicas, né, assim, o Kubrick fez quase todas as funções, ele não sabia, ele foi aprendendo na prática, você vê senso de enquadramento, senso de composição, um certo timing para lidar com os atores, uma rede de preocupações que vai permanecer na obra dele, né? O próprio nome do filme, Medo e Desejo, são temas do cinema do Kubrick. Então, assim, a capacidade de fazer uma obra, por mais que tenha diversas carências, com uma força, com uma unicidade, com uma coerência, né? Uma forma de olhar que já vai se delineando. É um filme que já tenta usar o narrador em voice-over, que tenta se construir, a montagem do filme tenta construir ali um ritmo diferente, enfim. Com todas as carências, é um filme que anuncia alguém com visão de cinema.
Quer dizer, não é mais alguém que não é, por mais que seja precário, é um filme que anuncia ali um talento visível. Bom, em todos os longas, toda a filmografia, a gente vê que a questão do Kubrick é a natureza humana mesmo. Ele trata aí da guerra, da questão conjugal, do desenvolvimento tecnológico, em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Todas essas questões são pano de fundo mesmo, em maior ou menor medida. E como que você observa que essas abordagens são tratadas? Quando você fala em natureza humana, acho que tem a ver mesmo, assim, é difícil resumir os temas do Kubrick em um só. Mas assim, se for tentar, é um estudo, digamos, um estudo aprofundado, um mergulho na dimensão paradoxal do homem. Esse ser inteligente, racional e ao mesmo tempo capaz das coisas mais atrozes, mais boçais, enfim, e ao mesmo tempo com tanta dificuldade de conhecer a si mesmo, com tanta dificuldade, o ser humano ele pode atingir os ápices na construção científica racional, mas ele não conhece o abismo que mora dentro dele, né? De certa maneira, inclusive, a razão em Kubrick é uma espécie de caracol que devora o seu próprio rabo, assim, digamos. Né? E a expressão maior, você fala em guerra, a expressão maior disso talvez seja a guerra. Né? A guerra demanda um domínio técnico-científico, uma evolução das coisas muito grande. A bomba atômica talvez seja o maior exemplo. A bomba atômica, e não por acaso o Kubrick fez um filme quase sobre a bomba atômica, que é o Doutor Fantástico. Ela, de um lado, escancar a genialidade do homem, que é capaz de construir alguma coisa incrível do ponto de vista científico, mas ao mesmo tempo a imbecilidade do homem, porque essa coisa é capaz de destruir ele próprio. Então, assim, esse paradoxo, essa dimensão assim, brilhante e extremamente idiota e burra ao mesmo tempo, esse é o homem, né? Esse é o homem que, de alguma maneira, caminha entre esses dois lugares. E o cinema do Kubrick é um pouco isso, né? Se você for prestar atenção, os personagens do Kubrick têm questões parecidas, né? Encerram paradoxos parecidos. Então, por exemplo, o Jack Torrance, do Iluminado, ele é um escritor, ele vive do seu trabalho intelectual, mas ele surta, ele entra em colapso. O abismo está ali do lado dele, né? O Iluminado, inclusive, é um filme que assusta tanto, não porque o espectador tem medo de monstro, ou de fantasma, ou qualquer coisa do tipo. Por isso ele é um filme diferenciado, né? Mas é porque ele nos assombra ao perceber que a gente às vezes não percebe que o abismo está do nosso lado. Seria um medo da própria loucura isso, mesmo, né? O medo da gente, o medo do homem, o medo da gente não conhecer o fundo da mente humana. O abismo pode estar a 1 metro de distância. Basta alguma coisa acontecer, um lugar diferente, uma situação diferente, um deslocamento, uma revelação inesperada, como por exemplo a revelação da Nicole Kidman ao Tom Cruise no De Olhos Bem Fechados, né? É um momento em que eles relaxam, saem um pouco do papel social, saem um pouco do teatro do casamento monogâmico, e ela diz, olha, ela fuma maconha e resolve contar que em determinado momento ela quase largou tudo para transar com um marinheiro, ali o abismo se coloca. O mundo acaba, digamos assim. É o mesmo abismo do Jack Torrance, mas assim, a forma com que o Tom Cruise reage é outra. Ele vai, surta, não sabe mais o que fazer, vai pra rua, quer participar de orgias incríveis e fantásticas, quer uma espécie de vingança, mas não sabe exatamente como fazer, procura amigo dele do passado para ir tentar outras coisas, fica com ciúme, mas nem consegue entender essa dimensão do ciúme, se é posse, se é ciúme, se é insegurança. Quer dizer, basta um clique para toda a casta, para toda a ilusão, para toda a ilusão de segurança, sobretudo. Ele é um cara bonito, bem sucedido, bacana, não sei o que sai. Só que basta um clique para esse mundo desabar e ele ir se mergulhar nessa coisa onírica. O filme tem essa ambiguidade. Aquilo pode tudo ter acontecido ou não. Aquilo pode ter sido, digamos, de certa forma, uma forma meio patética dele, de vingança, de imaginar tudo aquilo, né? De ir numa loja de fantasia, uma menina novinha ali, uma Lolita que o Kubrick já tinha filmado. Aliás, vale essa volta para trás aí. É um filme também sobre isso. O professor é um professor universitário, literato, pós-doutor, todo respeitado na Europa, vem para os Estados Unidos e se deixa se perder por completo para a menina de 12, 13 anos. É assim. Então, assim, como que uma pessoa que atingiu o auge da carreira intelectual, da carreira racional, consegue, de novo, ver o abismo na sua frente, né, colocar sua vida em perigo, basicamente construir seu fim a partir de uma paixão louca, desenfreada, um desejo
incontrolável para uma criança, né? Que é coisa que moralmente não é aceita pela sociedade, ele não está nem aí para isso, e ele vai até o fim nessa obsessão pela Lolita, que, sendo uma criança praticamente semi-alfabetizada, o domina. O domina porque ela o pega num lugar que ele não tem controle, que é o desejo, que é esses fundos da mente humana que a gente, por mais que tenha o domínio racional, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas emoções nós não controlamos. Esse é um tema muito importante para o Kubrick. O homem atinge o ápice da razão, mas as emoções, o desejo, o sentimento, não. E aí você cria esse ser que é brilhante e patético, que é imprevisível, que é capaz das coisas mais incríveis, das coisas mais atrozes, que pode perder o controle por uma questão mínima. Aí a gente vai chegar no Alex, do Laranja Mecânica, que também abdica da moral para vivenciar aquilo que ele acha que vai fazer queimar a potência da sua vida, que é praticar a violência, praticar essa violência de forma estilizada, de forma conceitual, e essa violência sempre ligada também ao erotismo e ao sexo, né? O filme trabalha sempre essa dualidade de pulsões do ser humano. Ou seja, nós temos filmes que conversam entre si, por mais que sejam de gêneros diferentes, temporalmente muito distantes uns dos outros. Citamos aqui o Lolita, do início da carreira, e o De Olhos Bem Fechados, que é o último filme dele. Mas você tem aí um certo olhar para o homem, um certo olhar para o mundo, para as coisas, para o mistério do homem no mundo, que é dele, que ele constrói com muita força na carreira. Nesse sentido, 2001, Odisseia no Espaço, é muito importante, porque é uma espécie de síntese dessas preocupações, né? Você tem desde o ato inaugural da humanidade, que o Kubrick filma de maneira, né, lendária, né, a famosa abertura do filme, que culmina no macaco descobrindo a ferramenta, né, o osso, e jogando aquilo para cima, e a gente tem uma elipse de milhões de anos, uma elipse da história inteira, e a gente vai parar na nave espacial. Aquele osso que o macaco descobre tem uma ambiguidade que é essencial, que é assim, o mesmo osso é a ferramenta, permite ao homem modificar o mundo, diferencia o homem de forma decisiva da natureza, mas é também a arma. É também a arma com a qual ele vai defender o seu território dos outros animais, com a qual ele vai... O Kubrick, de certa maneira, metaforiza uma ideia básica para a civilização nossa, que é a de propriedade privada, né? Nós precisamos da violência para a maneira com que a nossa sociedade funciona e é concebida. Sem a violência... E essa questão é muito importante em Kubrick. A gente tem uma relação, às vezes, com a violência muito primária, muito, muito pouco profunda. O Kubrick é um cineasta não das respostas, mas de aprofundar as dúvidas, né? Às vezes você sai de um Kubrick investigando um tema, você sai com mais perguntas do que respostas. Kubrick, ele, como se ele dissesse pra gente, assim, olha, não só a gente não pode dar conta de responder essa questão ainda, como a gente nem as perguntas certas está fazendo. Porque, assim, a questão da violência, como eu estava dizendo, a violência, ela de um certo grau nos espanta, é um mal que a gente tem que, né, expurgar da sociedade, nos assusta e tal, principalmente contemporâneo, de forma contemporânea. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente precisa dela. Afinal de contas, o que garante a lei, o cumprimento da lei? A polícia. A polícia nada mais é do que alguém que a gente delega para... que a polícia pode ser violenta para nos proteger. Se alguém for invadir a nossa casa, por exemplo, nós vamos chamar a polícia, que não vai argumentar racionalmente. Se a razão falhar, ela vai pegar o cacetete, vai pegar a arma, vai. Ou seja, a violência é importante para a sociedade. Nesse sentido, como que lidar com alguma coisa que é fundacional, que faz parte de como você... E ao mesmo tempo não é desejável, e outra coisa, fascina, né? Fascina. E o Laranja Mecânica é um pouco isso. A gente olha com espanto para aquele personagem, mas ao mesmo tempo com fascínio. Porque a gente tem essa dimensão também. O ser humano tem esses lados também. E aí é por isso que foi um filme tão incômodo, proibido. Kubrick, né, teve grandes problemas na época do Laranja Mecânica por conta disso. Que ele está escancarando que a violência não é um problema do outro, mas seu. Não é o outro que é violento, nós somos violentos também, mas também somos bons também, enfim, aí é o homem na sua complexidade mesmo. Então, um passeio pelos filmes do Kubrick. Aí, só para completar o raciocínio, 2001, Odisseia no Espaço, né? Então você tem o mesmo ato que inaugural do homem, né? Inaugural da sociedade. É um ato também de inteligência e de violência. É o mesmo objeto. O homem vai para
para o espaço e vai ter que se defrontar com a sua própria criação, que é o computador, né? Um outro ponto muito importante, essencial da obra de Kubrick, são as adaptações, né? Que estão recorrentes aí ao longo de todo o percurso criativo dele. O porquê dessa adaptação, o porquê desse interesse pela adaptação, na sua opinião? Na verdade, a relação que o Kubrick tinha com esses livros era de buscar inspiração para em livros que o inspirassem visualmente para a construção de ambientes, para a construção de climas, para a construção de cenários, para a construção de um universo em que ele pudesse exercitar seu talento, que era filmar. Na verdade, são inspirações. Kubrick nunca adapta no sentido literal da palavra, tentando fazer versões cinematográficas para os livros. E sim, tentar de alguma maneira reconstruir aquela sensação de espanto, de interesse, de curiosidade, aquele clique que ele sentiu ao ler aquilo, reconstruir isso com a técnica e com as possibilidades da encenação cinematográfica. Então não tem, a rigor, apesar de ter poucos filmes com roteiro original, todos os filmes de certa maneira são originais na medida em que nenhum deles se preocupa demais com o livro, a não ser nesse motor inicial. Como nesse sentido, Kubrick lembra o Hitchcock, que também fazia dessa maneira. Quase todos os filmes do Hitchcock são baseados em livros, mas ninguém nem lembra mais dos livros, em função da força que o filme ganha depois, justamente por isso. Não se quer, e aí é preciso, tanto em Kubrick quanto em Hitchcock, de maneira geral, é preciso abandonar essa história do melhor e do pior. Porque o Kubrick sempre procurou construir coisas diferentes. É claro, o fã do Stephen King que queria ver o livro original, direitinho, do jeito que está no livro, ficou frustrado. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que porventura não gostam tanto da literatura de Stephen King gostam demais do Iluminado, justamente por ele expandir as possibilidades artísticas que possivelmente estariam no livro, levar uma outra dimensão àquela narrativa. Então, é muito interessante de fato essa relação do Kubrick com os materiais originais. Às vezes ele só comprava o direito do livro, contratava outros roteiristas e reconstruía o roteiro. Às vezes ele lidava com os próprios autores originais, caso do Nabokov no Lolita. Então cada um tem uma... Às vezes ele lidou com textos muito de outras épocas e, portanto, adaptou. O De Olhos Bem Fechados é um filme que se baseia num drame novelle, que é como se fosse romance do sonho, que é do século XIX, que a história se passa no final do XIX e início do XX, salvo engano. Ou seja, e o filme do Kubrick se passa em Nova York contemporâneo, então ele adapta. Então, cada um é de um jeito. Nesse sentido, o diálogo entre as artes aí, como ponto de partida, pode resultar numa obra totalmente nova, transformada, isso é incrível mesmo. Muito importante essa dimensão do diálogo entre as artes. Não, você pensa assim, a relação com a literatura, a relação com a música, esse é um componente muito importante, porque sendo o cinema do Kubrick, um cinema de forte dimensão sensorial, buscando essa sensorialidade, ele sempre falou alguma coisa que ele falou, olha, escritores escrevem, cineastas filmam. Se eu soubesse falar o que eu quis dizer com 2001, eu falava. Como eu não sei, eu fiz um filme. Então ele quer lidar com coisas da ordem indizível da sensorialidade, coisa que a música faz. Você não vai... Essa é a essência da música, talvez. Você não vai a um concerto do Beethoven e pergunta a alguém depois do concerto sobre o que era o concerto. Você pergunta assim, você gostou do concerto? Adorei. É sobre o que era? A pessoa vai ter dificuldade de dizer sobre o que era, porque a música não é sobre... É uma outra questão, uma questão da sensualidade, da sensação. Leva uma outra... O Kubrick queria isso no cinema dele. Daí, ele ter usado a música de maneira tão complexa, 2001 é lapidar nesse sentido, reconfigurando a imagem e a própria música. A relação da imagem com a música vai dar numa síntese, vamos dizer assim, que valoriza, que reconfigura os dois.
A música já não é mais a mesma, a imagem já não é mais a mesma, você tem um produto audiovisual no sentido forte da palavra, né? O teórico francês Michel Chion usa o conceito de audiovisão. Você tem um produto exatamente só possível a partir da fusão complexa das duas coisas. Kubrick não se limitava a usar a música como alguma coisa que só comenta a narrativa. Sabe aquela coisa, quando a cena é tensa, a música é tensa. Quando a cena é triste, a música é triste. Quando você quer que o espectador tenha uma apreensão, você tem ali aquelas cordas. Não, Kubrick não se limitava a comentar a ação com a música. Não era uma forma complementar, né? Não. Até porque o uso de uma música clássica para falar de um tema totalmente futurístico, inovador. Exatamente. Essas combinações, às vezes, né, flagrantemente de tese e antítese, meio dialéticas, né, meio antagônicas às vezes. Esse balé das naves espaciais, né? Ou irônicos, muitas vezes, né, no Doutor Fantástico você tem músicas, né, alegres, engraçadas e tal, para situações terríveis, para situações que são situações contrárias àquela que a música em tese está colocando. Por exemplo, o início, Laranja Mecânica, né, você tem o clássico momento em que o Alex espanca uma pessoa cantando Singing in the Rain, né, que é o auge da alegria, digamos, dessa alegria fabricada do cinema clássico, né? Assim, no cinema clássico comercial tudo é bonito, bacana, mesmo que você passe dificuldades durante ali uma trajetória, ao final você vai ter alguma coisa que compense, você tem sempre um final redentor, enfim. E o Kubrick demole um pouco essa alegria falsificada do cinema do espetáculo ao trazer um símbolo desse cinema, um símbolo máximo talvez desse cinema, um dos símbolos máximos desse cinema, e associar com uma coisa terrível, brutal, né? Isso também incomodou. E esse, inclusive, encerra um paradoxo no próprio personagem também. Se eu for pensar bem, o Alex é alguém que, de alguma maneira, nega o antigo, né? Ele bate no senhor idoso em determinado momento, só porque ele é velho, né? Que ele é decadente e tal. Mas, ao mesmo tempo, as referências dele são clássicas, né? O Beethoven, o Cantando na Chuva. Quer dizer, ele também é um pouco, essa dimensão do personagem é um pouco paradoxal também, do personagem de Laranja Mecânica. O Barry Lyndon era um cara no século XVIII, assim, né? Assim, era uma figura que não tinha tanta importância. É um grande épico de 3 horas, super lindamente filmado, um dos filmes mais bem cuidados visualmente do Kubrick. Sobre um cara que não tinha grande importância. É em si irônico isso. É um retorno à história, duvidando um pouco das grandes narrativas. O Barry Lyndon era simplesmente um cara relativamente comum, de caráter duvidoso naquela época. Fazer um filme grande sobre um cara sem tanta importância é em si um ato irônico e provocador. Aí você já vê a importância do aspecto fílmico mesmo, né? Não só do conteúdo daquilo ali. Olha, isso é muito importante em Kubrick. Ele de alguma maneira, não trabalha com a ideia de forma ou conteúdo. A forma é o conteúdo, né? A maneira com que ele filma, a partir da relação do espectador com a construção audiovisual do Kubrick, que vai se dar o sentido do filme, a potência da criação. Então, não é o conteúdo do filme. Ele é dado pela relação do espectador com a forma e pelas decisões formais do Kubrick, como filmar, com que enquadramento, com que música vai relacionar, como que a câmera vai se mover, qual lente, qual distância que o personagem está da lente. Kubrick dominava esses aspectos técnicos do cinema como poucos cineastas, né? Então, nesse sentido, a construção da mensagem do filme tem a ver muito mais, às vezes, com a forma do que exatamente com o enredo do filme que a gente está assistindo. Um outro diálogo que ele fazia claramente, né, que é nítido, é com a fotografia, né? Kubrick era fotógrafo e a gente vê esse cuidado. Quais são os pontos altos da estética de Kubrick? Olha, ele tem algumas características famosas, né? O uso da grande angular, da lente que ele gosta de usar, que aí é uma influência que ele pega do Orson Welles, que fazia muito isso, que é você posicionar a câmera e essa lente de uma maneira que o personagem chegando perto, ele fique levemente distorcido e um pouco maior do que ele realmente é. Isso causa em Kubrick uma relação sempre complexa do espectador com os personagens,
porque você está próximo dele, ao mesmo tempo ele está um pouco deformado, um pouco diferente. Se você for notar, é muito comum essa imagem do personagem próximo à lente, um pouco grande, um pouco... O Kubrick gosta muito disso, associar isso a planos longos, a planos mais demorados do que o habitual. Isso cria toda uma relação com o espectador, com a composição. Então, você está vendo o fundo, ele gosta de usar profundidade de campo também. Então, você relaciona esse corpo com o cenário. Ele tem diversas características. Ele gosta de usar a perspectiva central, né, são composições onde todas as linhas convergem para o meio. Apesar de que você pode se relacionar com diversos lugares da composição, vai haver sempre um fluxo para o meio. Então, Kubrick tem algumas características que o singularizam, que ajudam a sua imagem a ficar tão misteriosa, tão cheia de... Então, o uso dessa lente, a profundidade de campo, a perspectiva central, são coisas que... Isso fora o cuidado mesmo do desenho das luzes, né? De como que ele vai construir a luz para cada cena. Né? Desde o Grande Golpe, por exemplo, que é um filme em que ele faz uma fotografia bastante noir, né? O início de carreira do Kubrick, o filme noir é muito importante para ele. Até, por exemplo, Barry Lyndon, que é a famosa fotografia do Barry Lyndon, que ele contrata um consultor da NASA para fazer a lente que ele precisava. Né? Essa história é famosa. Essa história é famosíssima. Pois é, porque assim, as pessoas, o Kubrick mandou fazer uma lente na NASA. Não é exatamente assim, né? Ele não tem esse poder também de chegar na NASA e falar, faz uma lente para mim agora. Ele consultou várias pessoas, tá? Para conseguir uma lente que pudesse iluminar, pudesse, com pouca luz, proporcionar uma iluminação da cena, porque ele queria, no Barry Lyndon, dar a ideia ao espectador de estar no século XVIII, ou seja, se vivenciar com a luz do sol, com a luz natural, com a luz das velas. Obviamente não existia luz, né, lâmpada naquele momento. Então o Kubrick queria filmar sem luz, luz elétrica, sem luz artificial, só com luz natural, ou luz de vela, ou luz do sol. Ele quis fazer a fotografia do filme toda sem luz, sem luzes elétricas. E isso... É claro que se você for olhar, deve ter uma luz elétrica ali, aqui para compor uma cena e tal, mas o filme é quase todo feito assim mesmo. E para conseguir esse resultado de uma fotografia quase toda à luz de velas, praticamente, ele teve que construir uma lente especial junto com os técnicos da NASA. E o resultado visual do filme é realmente impressionante. Todas as necessidades que ele tinha, técnicas, ele próprio pesquisava muito. Kubrick, ele tinha uma dimensão, ele tinha um controle sobre cada aspecto do filme. Então ele ia lá no setor de figurino, discutia com o pessoal, dava sugestão, pesquisava, ia lá no grupo do pessoal da fotografia, construía junto com eles, discutia questões de lente, né? Muitas vezes brigava com o diretor de fotografia do filme. Em 62 ele se mudou para a Europa e ficou lá até falecer em 99. Né? Você acredita que teve alguma mudança na produção dos filmes? Primeiro que o Spartacus, se a gente falar um pouquinho dele, é um parênteses, porque é o único filme que o Kubrick fez na vida sob a ordem de um produtor draconiano, assim, né? Que realmente mandava e tal. E foi muito traumático, tanto para ele quanto para o Kirk Douglas. Ele tinha conhecido o Kirk Douglas, tinha filmado com o Kubrick no Glória Feita de Sangue, adorou o filme, enfim, achou o Kubrick um talento. Spartacus já tinha um diretor, mas ele começou a ter problemas com esse diretor, o Kirk Douglas, com o Anthony Mann, resolve chamar o jovem Kubrick. O jovem Kubrick chega com essa característica dele de controlador, enfim, dentro de um esquema de Hollywood de superprodução caríssima, onde o diretor não tem muita voz, na verdade. Ele é um executor técnico quase. E Kubrick nunca foi um executor técnico, sempre foi um criador. Mas assim, é um filme interessante, é um filme que, mesmo assim, se diferencia entre os épicos, é um dos melhores que Hollywood já fez. Mas para o Kubrick foi traumático. Ele claramente coloca ali o seguinte: se for para fazer cinema desse jeito, eu não faço cinema. E só vou fazer filmes novamente se eu tiver liberdade para fazê-los. Agradeço mais uma vez a presença aqui no programa, Rafael. Para todos de hoje, fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais cinema para você. Não se esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até lá!